aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Vamos cantar agora A Minha Esperança Está no Senhor. Nós vamos dividir, né, os homens e as mulheres. A gente divide. Bem animados. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A minha esperança está no Senhor. mulheres, se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Todos juntos? Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Mas Cleilson, olha aqui, o pessoal tá cantando com cara de quem tá com a esperança no Senhor? Eu acho que não, hein? Não tá muito, né? Estão Tá meio bem segunda-feira, desanimados, né? assim. Tá cara de segunda-feira. Vamos trocar? Nossa esperança está em Deus. Nossa esperança está no Senhor, não é verdade? Vamos junto agora. Acho que agora animou, né? Vamos lá? Vamos tentar? Todo mundo junto? Opa, homens. Eu quero erguer minha voz em louvor e A cantar. minha esperança está no Senhor. De dia, de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. está no Senhor. Amém. Várias vezes na Bíblia, Jesus deixa a promessa pra gente: eis que venho sem demora. Não precisa desistir, não precisa ficar desanimado, porque eu estou aqui do seu lado todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Vamos cantar juntos o hino Não Desistir. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Mulheres, este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Amém, cantemos. Não desistir,
desistir, Cristo, vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém. Que Deus seja louvado. Boa noite a todos. Uma alegria revê-los. São todos muito bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. Constitui um privilégio especial para nós todos. Já no curso de uma semana de atividades, podemos vir à casa de Deus, tomarmos tempo para ouvirmos aquilo que Deus tem a dizer para nós nesse período de intensificação espiritual, chamada Semana da Colheita. Eu quero convidá-los a orar, mas antes eu quero trazer o que registra o primeiro verso do capítulo 63 dos Salmos. Salmo 63, 1 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Essa aqui é a expressão do coração de um homem que tem sede da justiça, sede da intervenção divina em sua vida. Davi aqui estava no deserto, o deserto de Judá, e sabia exatamente o que sentia, comparando a sede física, a sede que nós todos podemos ter. Ele compara isso a esse sentimento, e ele usa a expressão ansiosamente te busco. É o desejo que nós deveríamos ter sempre da presença de Deus. Eu quero, com esse pensamento, convidar os meus amigos, aqueles que puderem, aí onde estão mesmos, a fecharem os olhos para que tenhamos esse momento, então, de oração com o nosso Deus. Deus querido, Deus forte e todo-poderoso, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Nos alegra podemos, ao final de uma jornada de labuta, de busca e de luta pela sobrevivência, podemos voluntariamente nos achegarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sobretudo, estando na tua casa, o lugar onde somos por ti recebidos, especialmente quando viemos em busca de uma bênção. E essa bênção que nós rogamos a ti nesse momento, entregando os momentos que se seguem em tuas poderosas mãos, clamando que mais uma vez tu uses o mensageiro dessa semana, o pastor Adolfo, para que seja o intérprete da mensagem dos céus.
Mensagem essa que nós esperamos que alcance o nosso coração. Nós nos voltamos para aqueles amigos e amigas que, quem sabe, pela primeira vez estão entrando neste templo, que sejam copiosamente abençoados por Ti, que sintam a paz que somente o Senhor Jesus nos pode dar. Saiam daqui transformados, dispostos, bem como nós outros, a darmos continuidade à nossa vida, olhando para o exemplo do nosso Salvador, que prometeu muito em breve voltar a este mundo. Nós queremos ainda colocar em Tuas mãos poderosas e bondosas aquele coração que talvez tenha entrado neste lugar pesaroso, necessitado de um encontro especial contigo. Que o Espírito Santo de Deus, que já ocupa este bom lugar, faça a obra que nós não podemos fazer, tornando leve os fardos que nos prostram nessa vida de pecado, mas que possamos erguer a nossa cabeça e olhar para a promessa maravilhosa feita pelo nosso Salvador de transformação e de renovação de todas as coisas. É com esse espírito que nós oramos, entregamos a Ti, Senhor, estes momentos, com o clamor do nosso coração, pela interferência poderosa do Senhor na vida de cada um de nós. Assim nós oramos e fazemos isso em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no
serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, Mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. amém. Boa noite, irmãos. Muito obrigado ao quarteto pela linda melodia, muito apropriada para o tema que vamos estudar esta noite. Como é que foi o seu dia, a sua segunda-feira? Muita coisa para fazer, né? Eu tinha ficado fora do escritório alguns dias e tinha muita coisa para fazer. Não parei um instante. E graças a Deus consegui resolver algumas coisas, outras ficaram pela metade, mas temos o restante da semana para fazer, né? Deus é muito bom, não é? Embora nós não mereçamos, Deus é bom. Você pode cantar comigo que Deus é bom? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra... Cristo é real. Cristo é real, Cristo é real, Cristo é real pra... Ele voltará. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, voltará para mim. Aconteceu faz uns 20 anos. Era um domingo cedo. E eu estava dormindo. E ouvi uma voz, claramente, dizendo, Adolfo. Sabe quando você ouve
bem ao seu ouvido mesmo, e você toma quase que um susto e você acorda. Não era um sonho, eu ouvi, eu acordei. Com o coração batendo a mil. Acordei, não podia ser a minha esposa porque era uma voz masculina. E minha esposa estava dormindo. Não podiam ser as crianças, porque as crianças nem existiam ainda. Alguém tinha me chamado. Olhei pela janela, não vi ninguém. O vizinho não estava tão perto para ser ele me chamando. Deitei. Mas eu ouvi de novo. Adolfo. Eu levantei e fui até a sala, espiei pela janela, não era ninguém. Mas alguém me chamou 2 vezes. Na terceira vez eu não ouvi mais me chamando em voz audível, mas eu senti no coração alguém me dizendo: Adolfo, vá até o campus universitário. Eu morava na época, trabalhava no NASP, Engenheiro Coelho. E alguém me disse ao coração: vá até o campus universitário. Peguei meu carro, meu velho Voyage, e entrei. E fui conduzindo o carro, e essa voz me guiando. Lá no campus eu tinha a opção de ir para a direita, que era o que normalmente eu fazia, mas eu sentia a voz me dizendo: você tem que ir pela esquerda. E eu segui. Lá na frente, havia um rapaz caminhando no anel viário, naquele anel que circunda o campus universitário. E a voz me disse: é esse aí. E eu pensei: mas esse aí o quê? Esse aí o quê? E aí a voz parou, eu não ouvi mais nada, mas eu me aproximei desse rapaz. Eu sabia quem era ele. Era meu aluno de teologia. Estava no 1º ano. Eu me aproximei, quase que encostei ao lado dele, ele parou, eu abri o vidro e eu disse... Eu quase como que fui levado a dizer, não foi uma coisa que saiu voluntariamente. Eu disse: você pode entrar no meu carro? Ele entrou. E antes dele falar alguma coisa, eu disse: eu gostaria de te oferecer uma cesta básica. Eu não havia planejado falar isso. Ele me olhou, abriu os olhos e começou a chorar. Ele me disse: como é que você sabe que eu preciso? Eu disse: eu não sei. Eu não sei de nada. Eu só sei que Deus me acordou cedo e me mandou para encontrar você. E ele disse: pois eu estou aqui caminhando, com a geladeira vazia, a minha esposa muito triste, eu sem dinheiro para comprar nada, e eu estava aqui caminhando, criando coragem para sair para comportar hoje cedo. Aí você aparece, me oferece uma cesta básica, só pode ser Deus. Fizemos isso mesmo. Disse: então é para agora. Fomos até em casa e tomei a cesta básica que a gente recebia como funcionário, e eu ajudei, levei até a casa dele. Foi um negócio interessante. Esse rapaz, que era estudante, hoje é um pastor muito bem sucedido no sul do país. Mas eu nunca me esqueço desse fato 20 anos atrás. Você já se encontrou, já se deparou fazendo coisas assim? Uma voz dizendo para fazer alguma coisa? Essa não foi a única vez. Já me ocorreu algumas vezes. Hoje eu quero falar, o nosso tema é sobre a chuva serôdia. E obviamente o nosso tema é sobre o Espírito Santo. O papel dele, a importância dele. Você pode colocar a apresentação. Eu preparei um esboço para que vocês possam me acompanhar na apresentação do tema de hoje. E eu quero começar respondendo a pergunta básica sobre esse assunto. O que é? O que é a chuva serôdia? Amigos, o Espírito Santo é a maior bênção que um filho ou uma filha de Deus, ou a igreja como congregação, pode receber. E a razão muito simples. Quando o Espírito Santo vem, tudo que é bom vem junto.
Então o Espírito Santo traz com ele um pacote de bênçãos. Ele não vem sozinho. Ele traz uma porção de somente coisas boas. Não vamos ler o seu texto, mas eu vou apenas mencionar que em João capítulo 14, versículos 16 a 31, no desespero da ansiedade dos discípulos, porque Jesus Cristo ia embora, ele já havia dito que ele iria. Ele antes disse, olha, não se preocupem, não tenham medo, eu vou preparar um lugar para vocês. Mas eles estavam preocupados, porque essa companhia de mais de 3 anos faria muita falta. E eles queriam saber o que eles iriam fazer sem Cristo. Então, em João 14, 16 a 31, Jesus disse, muito bem, eu quero manter comunhão com vocês. E aqui está a forma que eu vou manter comunhão com vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo. É desta forma que eu continuarei com vocês. E em João capítulo 15, especialmente do 1 a 11, a contrapartida. Eu quero que vocês mantenham comunhão comigo desta forma. Mas o que me chama a atenção é a herança que Jesus deixou com seus discípulos. O que confirma o que estamos dizendo aqui. Que o Espírito Santo é a maior bênção, porque junto com ele vêm todas as bênçãos, as melhores bênçãos que nós poderíamos receber. Deixa eu ver se passa aqui para o próximo slide. Você me ajuda aí, que aqui não estou conseguindo. Agora, você pode perguntar, mas o Espírito Santo não atua desde sempre? O Espírito Santo não está agindo já há muito tempo? Por que nós temos que falar de um momento especial em que ele se apresenta? É verdade que, embora em todos os tempos o Espírito Santo tenha estado a operar em nosso benefício, o Senhor registrou em sua palavra promessas especiais como uma provisão extraordinária dele. Então, amigos e irmãos, precisamos fazer aqui uma rápida diferença, mas muito importante, entre o Espírito Santo que já foi dado antes e o Espírito Santo que será dado no momento especial. Essa primeira oportunidade da concessão do Espírito Santo, nós podemos chamar de uma vinda histórica do Espírito Santo. E essa vinda histórica aconteceu quando? Especificamente aconteceu no período do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi oferecido de uma maneira especial. Mas futuramente o Espírito Santo será concedido de uma forma também extraordinária. Ainda nesse assunto da conceituação, eu quero dizer para vocês que a chuva temporã deu o ponto de partida na era cristã à obra de Deus em reconciliar consigo todas as nações. Entretanto, a chuva serôdia encerrará essa obra na consumação final e será fundamental para o alto clamor, que é o nosso tema de amanhã. Agora, os escritores bíblicos usaram algo da própria vida, da própria vivência, da própria cultura do povo para encerrar uma preciosa lição e uma realidade espiritual. Porque os escritores bíblicos, e a gente já vai à Bíblia daqui a pouquinho, falam da chuva temporã. A chuva temporã caía durante o outono, justamente no tempo da semeadura, e garantiria que haveria chuva suficiente para que o grão pudesse germinar. Em contrapartida, a chuva serôdia caía durante as primeiras semanas da primavera e garantiria que haveria uma boa colheita. Então, os escritores bíblicos tomam essa realidade do povo e lhe dão um significado espiritual. Então, vamos agora ao texto bíblico. Esse assunto de chuva serôdia, chuva temporã, não é uma invenção da igreja adventista, embora provavelmente a igreja adventista seja a única denominação que fala insistentemente desse assunto. Aliás, devemos até falar mais do que temos falado. Então, nós temos aqui basicamente 3 versos bíblicos, há mais, mas eu quero rapidamente ler esses 3 aqui. O primeiro, Joel capítulo 2, versículo 23, depois 28 a 31. Aqui está a base bíblica. Se alguém perguntar para você, mas qual é a base bíblica para esse assunto da chuva serôdia? Aqui está o texto bíblico. Joel 2, 23. Joel é um dos profetas menores, e ele não é menor porque é menos importante, é apenas um profeta menor porque o texto é menor do que os outros, como Isaías, como Ezequiel ou como Daniel. Aliás, hoje começamos a leitura dos profetas menores, não foi?
Oséias capítulo 1, né? Muito bem. Então, Joel 2,23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. É claro que aqui você pode fazer uma aplicação histórica, literal, mas obviamente você pode fazer também aplicação espiritual, que aliás é o que acontece a partir do verso 28. Acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O que o profeta Joel está dizendo é que Deus derramaria historicamente o Espírito Santo, chuva temporã, mas também derramaria o seu Espírito Santo, chuva serôdia. O outro texto que fala desse assunto é justamente do livro de Oséias, que nós começamos a ler hoje. E eu quero lê-lo aqui no capítulo 6, o versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. E o livro de Atos, eu não vou ler esse texto, porque na verdade ele acaba repetindo o texto que nós já lemos, mas em Atos 2, 17 a 19, também nós temos a base bíblica para esse tema. Então, amigos, irmãos, esse assunto não é uma invenção nossa, esse é um assunto bíblico. Muito bem, agora a próxima pergunta aqui é: quando ocorrerá? Ontem à noite eu mostrei um quadro, e esse quadro vai se repetir, porque ele vai se repetir a semana inteira. Vocês olhem aqui para baixo, na parte de baixo, você tem chuva serôdia, que nos capacita para o alto clamor, que aliás é o tema de amanhã. Então, a chuva serôdia vai acontecer quando? Quando a lei de Deus for substituída pela lei dos homens, de maneira evidente, através de um decreto. Então, acontecerá uma porção de coisas. Ontem à noite eu disse que é muito complicado a gente criar um elemento linear dos acontecimentos bíblicos, porque esse é um risco, porque as coisas nem sempre são lineares. Mas, enfim, este é apenas um recurso didático para que nós compreendamos esse momento e esse acontecimento. Ok, avancemos aqui. A próxima pergunta. A próxima pergunta é: qual é o propósito da chuva serôdia? Isto aqui é importante. Por que ela cairá? Por que ela acontecerá? Vamos lidar aqui com umas 4 ou 5 respostas. A primeira: a chuva serôdia acontecerá para dar poder à voz do terceiro anjo. Aí você perguntará: mas qual é a voz do terceiro anjo? É muito fácil. É só você procurar Apocalipse capítulo quanto? 14. Apocalipse 14, especificamente os versos 9 em diante, você tem a voz do terceiro anjo. Eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa aqui, nessa primeira linha do texto. Se alguém adora a besta, a sua imagem. Quando a gente diz aqui que a chuva serôdia dará poder à voz do terceiro anjo, nós temos que ter em mente que a voz do terceiro anjo pode ser sintetizada numa palavra. Qual que é essa palavra? Adoração. A adoração verdadeira. A adoração correta. Aliás, esse assunto de adoração correta aparece também no segundo mandamento do Êxodo 20. O segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem. Enquanto que o primeiro mandamento, não terás outros deuses, fala de lealdade, o segundo mandamento fala de adoração correta. Isso nos leva a pensar em algo muito simples, mas algo muito importante. Se nós quisermos ter uma adoração correta, precisamos ouvir ao Espírito Santo. Bom, aí o nosso tema hoje não é adoração, mas a gente podia pensar rapidamente no seguinte: hoje as pessoas adoram de muitas maneiras. As denominações adoram de muitas formas.
A liturgia é muito diversa. Se você frequenta o culto aqui, você vai ter um tipo de liturgia. Se você frequenta outra igreja, você vai perceber que a liturgia pode ser muito diferente. O importante é o seguinte, amigos e irmãos. Se nós quisermos prestar uma adoração correta, quem vai determinar isso é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, a nossa adoração não poderá ser correta. Porque a adoração é uma resposta a algo que Deus faz. A adoração não é algo que eu apresento porque eu quero. A adoração é uma resposta a algo que Deus faz, algo que Deus já fez em meu favor. E quem me ajuda a responder da maneira adequada é o Espírito Santo. Uma segunda razão, o propósito da chuva serôdia, é preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Amigos, as 7 últimas pragas são relatadas, são introduzidas em Apocalipse 15, mas são descritas em Apocalipse 16. Depois vocês dão uma olhada. É terrível. Será um momento muito difícil. Ninguém poderia enfrentar esse momento, não fosse pela atuação do Espírito Santo. Ninguém poderia enfrentar esse desafio, não fosse pela presença, pela fortaleza, pela força, pelo conforto e pelo poder do Espírito Santo. Por isso é necessário receber a chuva serôdia. Além disso, irmãos, amigos, é para reavivar e fortalecer os filhos e filhas de Deus para enfrentarem o tempo de angústia. Aí você vai dizer, que tempo de angústia é esse? Vamos olhar rapidinho aqui, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Irmãos, ocorrerá esse tempo de angústia, ocorrerá quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo. Então virá o decreto de Apocalipse 22, 11. O que diz Apocalipse 22, 11? Olha aqui, 22, 11. Continua injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Chegará um momento em que as coisas ficarão como estão. O mal será mal e não poderá mudar. O justo será justo e não haverá mais chance de mudança. Nesse tempo, nesse momento, haverá uma crise. A crise será dos salvos. E a angústia será a angústia da certeza ou da incerteza da salvação. Se nós não tivermos o Espírito Santo, ninguém conseguirá enfrentar esse momento. Que será um momento psicologicamente e fisicamente devastador. Precisamos do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo é necessário para o amadurecimento da seara. Se nós pregarmos, ainda que usássemos as melhores técnicas, as melhores ferramentas para persuasão, os melhores métodos de convencimento, se o Espírito Santo não trabalhar no coração das pessoas, elas não se convencerão. E se as pessoas não se convencerem, não haverá colheita. E se não houver colheita, o nosso trabalho será infrutífero. É por isso que o Espírito Santo tem que ser derramado mesmo, para que o coração possa dar a resposta necessária. Irmãos, uma outra pergunta muito importante nessa temática é: por que o Espírito Santo é necessário? Puxa, aqui a gente podia ficar aí longas horas falando, porque a Bíblia fala muito sobre isso, mas eu sintetizei aqui em 6 pontos fundamentais, que são esses 6 versículos. Eu vou me referir a eles rapidamente. Em João 16, versículo 8, está escrito que o Espírito Santo nos convence de pecado, de justiça e de juízo. Sabe essa voz da consciência, ou essa voz na consciência, que me diz: não, isso está errado, você não pode fazer isso. Sabe esse sentimento de tristeza que toma conta de nós quando fazemos alguma coisa equivocada? Aquele convencimento, aquela certeza que vem e que nos diz: Adolfo, realmente você fez coisa errada. Você tem que se arrepender.
Sabe aquela tristeza de coração que toca, que mexe conosco sentimentalmente, emocionalmente e nos leva a uma ação da vontade? É o Espírito Santo. É Ele que me convence de pecado, de justiça e de juízo. De pecado se refere à minha ação. De justiça se refere ao remédio, porque Jesus é a justiça. E do juízo é porque se eu não me convencer do meu pecado e não acertar a Jesus, é o juízo de condenação que me espera. E é só o Espírito que me faz perceber isso. Em João 14, 26, nós notamos que é o Espírito Santo que dirige a nossa mente ao estudo da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz à verdade. Aquele amigo que estava estava passando por um cemitério, e no meio de entulhos ele viu um folheto. Lembra dessa história? E ele toma esse folheto, no momento da dor, ele lê o folheto, e logo depois ele é convertido à verdade. Não foi o folheto. O folheto foi o fundamental. Mas não fosse o Espírito, o folheto seria um simples papel. Eu poderia falar para vocês do irmão Geraldo. Eu digo o nome dele publicamente porque essa história é conhecida. Pelo menos lá na cidade onde ele mora. O irmão Geraldo era um bêbado inveterado. Desde adolescente, viciado em álcool. Ele não se lembra de quantas vezes fugiu da clínica de recuperação. Ele também não se lembra de quantas vezes a mãe dele foi tirá-lo dessa clínica. Ele se lembra de algumas coisas. Ele se lembra, por exemplo, da mãe dele. Como as mães são um dom precioso para nós, né? Ele se lembra de como a mãe ia a todos os bares do bairro onde eles moravam, dizendo, pelo amor de Deus, não vende bebida para o meu filho. Ela ia de bar em bar, implorando. E as pessoas com dó diziam, pode deixar, a gente não vai vender, a gente sabe quem é seu filho. Pois o infeliz do Geraldo atravessava a cidade inteira, buscando um bar onde a mãe não tivesse ido. Um dia ele me contou, o Geraldo me contou que um dia ele estava na rua e o diabo o levou para cima de um prédio. E de lá ele se jogou. E o diabo queria matá-lo mesmo. Mas o Espírito não deixou. Ele caiu, esfacelou os joelhos, mas o Espírito colocou na vida dele uma médica que o salvou. Mas olha, é impressionante o que aconteceu com esse homem. Mas finalmente um dia ele estava no ônibus, bêbado. E alguém, um adventista, entregou um folheto para ele. Ele guardou o folheto no bolso. Não leu porque estava bêbado. Mas naquela noite de sábado, ele olhou o folheto, convidando para uma série evangelística na cidade de Mongimirim, interior de São Paulo. E ele disse, eu vou. Meio sóbrio, meio bêbado, foi 30 noites. Sabe quem que é o irmão Geraldo hoje? É a ancião da igreja dele, lá no bairro dele. Foi só pelo Espírito. Ele carrega metais nos joelhos, lembrança da sua vida longe de Deus. Irmãos, João 14, 26. É o Espírito que nos conduz à verdade. Não fosse Ele, você não teria encontrado a verdade. Eu não teria encontrado a verdade. Ninguém. Sabe que provavelmente os melhores e os mais importantes estudiosos e conhecedores do texto bíblico é gente que não tem nada a ver com o conteúdo do texto bíblico. São ateus, que conhecem muito bem a Bíblia como literatura, mas não seguem o conteúdo da Bíblia. Sabe por quê? Porque não deixaram o Espírito Santo trabalhar no coração deles. Então, encontrar a verdade não é um recurso
puramente cognitivo. Encontrar a verdade é um resultado espiritual. E quem está por trás disso? O Espírito Santo, de acordo com João. Em João 14, 26 também, nós encontramos que recordar as verdades, recordar as passagens bíblicas, é obra do Espírito Santo. Ali em Romanos 8, 16, nós encontramos que o Espírito Santo intercede por nós, interpretando e aperfeiçoando as nossas petições. Em Romanos 8, 26, nós encontramos que é o Espírito Santo que nos dá a certeza de que somos filhos e filhas de Deus. E em Atos 1, 8, nós encontramos que é o Espírito Santo que nos habilita para um testemunho eficaz. Eu pergunto para você, faríamos alguma coisa boa sem o Espírito Santo? A resposta é óbvia, nenhuma. Não teríamos condições. É por isso que o Espírito Santo é tão necessário na vida de cada um de nós. Agora vem aqui talvez a parte mais importante do nosso tema de hoje. Quais as condições para receber o Espírito Santo? Algumas condições. Primeira, sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele. Se nós não sentirmos a necessidade, e se nós não orarmos pedindo-o, nós não o teremos. Eu sugeriria então, amigo, irmão, que a partir de hoje, na sua oração, você pedisse o Espírito Santo. Nós normalmente na nossa oração, pode prestar atenção, incluímos o Pai, incluímos o Filho, e deixamos de fora quem interpreta a oração, que é o Espírito Santo. Não é um negócio estranho? É o Espírito Santo que interpreta a oração. Porque muitas vezes na nossa incoerência, na nossa ingenuidade, nós pedimos coisas achando que estamos pedindo outra. Não fosse o Espírito que interpreta, nós estaríamos perdidos. Mas é o Espírito que vai diante do Pai e fala, Pai, por favor, Pai. O Adolfo quis dizer isto, viu? Ele não quis dizer o que ele disse. Não fosse o Espírito, amigo, nós estaríamos perdidos. Precisamos sentir a necessidade dele e orar por ele. Caso contrário, ele não virá. Outra condição, precisamos primeiro experimentar a chuva temporã. Você sabe o que significa experimentar a chuva temporã? Significa experimentar o que os amigos e irmãos do Pentecostes experimentaram antes de receber o Espírito Santo. Você lembra o que aconteceu antes deles receberem o Espírito Santo? Eles estavam em união, num só Espírito, haviam se arrependido e haviam confessado os seus pecados. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo foi derramado. Isso quer dizer que se nós não pedirmos perdão a Deus, se não houver unidade entre nós, união entre nós, se não houver um reconhecimento individual dos nossos erros, dos nossos pecados, nós não receberemos o Espírito Santo. Então, a chuva temporã, receber a chuva temporã, que significa desfrutar de unidade, de arrependimento e de perdão concedidos por Deus. Uma outra condição para recebermos o Espírito Santo, a chuva serôdia, é estar disposto a ser usado e a ser guiado pelo Espírito Santo. Preste atenção. Estar disposto a ser usado e a ser guiado. Receber o Espírito Santo implica em abrir mão da nossa agenda pessoal e nos submetermos à agenda de Deus. Aí você pergunta, qual é a agenda de Deus? Você vai saber se você se entregar a Ele. Ellen White escreve que não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. O Espírito Santo não é um office boy. Não é um garoto de recados que vem de Deus e volta para Ele. Não, senhor. O Espírito Santo é Deus. É o comandante da nossa vida. Então, recebê-lo significa estar disposto a ser usado e a ser guiado por Ele.
Uma outra condição para receber o Espírito Santo é eliminar as dissensões. Isso quer dizer que a recepção do Espírito Santo, ou a recepção da chuva serôdia, tem que ver com o espírito de unidade da congregação. Isso quer dizer também que receber o Espírito Santo não é apenas um elemento pessoal, é um elemento também coletivo. Se nós congregamos, e aqui nós estamos congregando, não é isso? Como irmãos e amigos. Se nós congregamos e há desunião entre nós, há briga entre nós, há dissensões entre nós, há disputas tolas entre nós, há brigas, há desrespeito, o Espírito Santo não virá, nem individualmente e muito menos para o grupo. Precisamos eliminar as dissensões. E sabe como isso é possível? Quando nós conversamos, para acertarmos as contas entre nós. Além disso, uma outra condição para receber o Espírito Santo é despojar-se do eu. Em outras palavras, deixar Deus ser Deus e eu assumir minha postura de uma criatura. Eu acho, irmãos, amigos, que nesse sentido, os guardadores do sábado têm uma grande bênção. Sabe por quê? Porque o sábado me lembra que há um Criador e que todos nós não passamos de simples criaturas. Então, esse elemento da criaturidade é um elemento presente unicamente no quarto mandamento. É por isso que guardar o quarto mandamento é uma arma, uma estratégia que Deus usa para nos colocar em nosso lugar. E qual é o nosso lugar? Criaturas. Durante a semana, você é médico, você é dentista, você é engenheiro, você é professor, você é pastor, você é construtor, você é mestre de obras, você é advogado, você é o que você é. Mas no sábado, você, eu, todos nós, não passamos de simples criaturas. Esse elemento é fundamental para receber o Espírito Santo, porque isso é despojar-se do eu, entender quem somos nós, qual é o nosso papel, qual é o nosso espaço. Deixar Deus ser Deus e permitir que Ele abata o nosso orgulho e que trabalhe em nós o Espírito de Cristo. E qual que é o Espírito de Cristo? Segundo Filipenses, é o Espírito de humildade. O Espírito de humildade. Agora, amigos, vocês sabiam que algumas coisas que nós fazemos entristecem o Espírito Santo? E porque entristecem o Espírito Santo, nós não o recebemos em nossa vida? E se nós o temos e praticamos essas coisas, ele sai de nós? Eu quero mencionar 3. Primeira, entristece o Espírito Santo o orgulho e a confiança próprias. Quando somos orgulhosos, quando confiamos demais em nós mesmos, o Espírito Santo fica triste e ele pensa assim: pois é, o Adolfo é tão seguro de si, ele não precisa de mim, eu vou embora. E eu quero mostrar um exemplo bíblico disso aqui, no Salmo 32, vão comigo por favor no Salmo 32, você já vai imaginar que o Salmo 32 é um Salmo de Davi, que retrata um momento em que Davi viveu um problema muito sério. Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Aí no Salmo 51, 11, um pouquinho para frente, vai umas páginas para frente, Salmo 51, 11, o mesmo Davi escreve assim, Salmo 51, 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? O rei Davi havia se sentido incomodado pela revelação de que seu pecado com Batseba era uma coisa muito séria, era uma coisa muito má. Por isso, no seu orgulho, ele não quis se render.
No seu orgulho, ele sofreu muito. O texto diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos pelos meus constrangimentos. Ou seja, ele sofreu demais. Entrou num processo profundo de sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento psíquico. Sofreu demais no seu orgulho, na sua confiança própria. Ele não quis confessar. Ele guardou. E talvez, se dependesse dele, ele jamais confessaria. Não fosse Natã, ele não abriria o jogo. É por isso que todo Davi precisa ter um Natã. Você é Davi. Eu sou Davi. Todo Davi tem que ter um Natã. Alguém que nos aponte o dedo no nariz e com autoridade espiritual diga: você está errado. Não adianta argumentar. Você é o culpado. Todo Davi precisa ter um Natã. Você tem o seu Natã? Você não tem? É bom procurar. É bom procurar. O orgulho e a arrogância, a confiança própria, inibiram Davi de reconhecer o seu pecado. Acontece que quanto mais nós nos apegamos ao pecado em confiança, menos somos capazes de coisas boas. E o próprio Davi aprendeu que sozinho não seria nada. Por isso ele disse no versículo 12, Salmo 51, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi reconhece que não fosse o Espírito, ele não teria a alegria da salvação. Se não fosse o Espírito, não teria a alegria da salvação. Se não tivesse a alegria da salvação, não poderia ser elemento de transformação de outros pecadores. Entristece o Espírito Santo, amigos, o nosso orgulho, a nossa confiança próprias. Mas há um outro elemento que entristece o Espírito Santo. É a atitude de crítica. A atitude de retaliação. Permita-me ler aqui um parágrafo da senhora Ellen White. Impressionante. Diz assim: o Espírito Santo não permanece no coração daquele que é impertinente, quando outros não concordam com seus planos e suas ideias. Dos lábios de uma pessoa assim provém comentários mordazes, que afastam o espírito e desenvolvem atributos que são satânicos em vez de divinos. Toda vez que massacramos alguém com os nossos comentários impertinentes, mordazes, estamos emulando o espírito do diabo. Isso entristece o espírito, ele pode ir embora. E um terceiro elemento, atitude que entristece o Espírito Santo, você vai achar até estranho: diversões intensas. Poxa, o que isso tem a ver? O Espírito Santo fica triste quando eu me divirto. Amigos e irmãos, aqui a diversão é aquela atividade que me leva a buscar puramente o prazer em todos os sentidos. Aqui diversão significa buscar puramente a estimulação dos meus sentidos, a tal ponto que eu perco a minha capacidade racional de tomar, de fazer boas decisões. Essa diversão que me leva a buscar a adrenalina, somente a adrenalina, a todo custo, e em qualquer circunstância. Buscando a diversão de um bom filme, ou buscando até a diversão de uma boa literatura, ou buscando a diversão de um esporte radical, ou buscando a diversão em qualquer elemento festivo. A pessoa que busca a diversão e que vai de diversão em diversão, de adrenalina em adrenalina, não é capaz de se assentar, de se acalmar e de refletir naquilo que é sério na vida. Perde o gosto por aquilo que é normal e corriqueiro. E como o Espírito Santo trabalha na normalidade e na rotina da vida, quem busca apenas diversão, perde o prazer de conviver com o Espírito Santo. Não, por favor, não me entenda mal. Deus não é um estraga-prazeres. Deus quer que nós sejamos felizes. Mas a diversão ao extremo nos coloca no mundo da fantasia. E no mundo da fantasia, tudo vale. Indo para o final
do nosso tema de hoje, pergunta-chave: e agora? O que eu faço? O que eu faço para receber o Espírito Santo, a chuva serôdia? Algumas atitudes, irmãos. A primeira, eu preciso clamar pelo Espírito Santo na minha vida. Deus não se pode revelar enquanto nós não o convidarmos à nossa vida. Deus é o tipo de pai extremamente educado, polido, respeitador. E enquanto nós não clamarmos por Ele, o seu Espírito não virá. Uma outra atitude: preciso confessar e abandonar os meus pecados. Essa atitude também é individual. Preciso fazer uma autoavaliação. Você precisa fazer uma autoavaliação. Como é que tem sido a sua vida? Seu comportamento, suas ações, suas motivações. Infelizmente, nós, sul-americanos, não somos muito dados a momento de reflexão. Mas de vez em quando, irmãos, é necessário colocar as mãos na cabeça, deitar no sofá ou no chão e fazer um retrospecto da nossa vida. De vez em quando. Há um especialista em relacionamentos, em casais, em matrimônios, em educação de filhos, que diz que os bons casais, as boas famílias, devem fazer autoavaliação em algumas coisas semanais. Em outras, mensais. Em outras, anuais. Mas uma família feliz não pode passar a vida sem fazer autoavaliação. O que vale para a família, vale para a vida espiritual. Precisamos, de quando em quando, avaliar a nossa vida para decidir o que precisamos manter e o que devemos abandonar. E isso, amigo, irmão, é só você que pode fazer. Eu não tenho autoridade para falar isso para você. Ninguém tem autoridade. É só você e o Espírito. É só você e o Espírito. Uma outra atitude é que preciso aprofundar meu conhecimento de Deus. Preciso aprofundar meu conhecimento de Deus. Eu quero que você leia comigo Oséias capítulo 6, versículos 1 a 3. Oséias está logo depois de Daniel. Capítulo número 6. Especialmente o versículo 3. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva serôdia que rega a terra. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amigos, este conhecimento que o profeta está falando não é um conhecimento teórico. Porque na mentalidade semítica, na mentalidade hebraica, toda vez que eles falavam em conhecer, implicava em algo prático. Então, quando o profeta diz conheçamos, ele está dizendo: aproximemo-nos de Deus e estabeleçamos um relacionamento com Ele. Então, o que nós precisamos fazer é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque a teoria não é suficiente, embora seja necessária. Claro, precisamos saber que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é justiça, que tem atributos que Ele partilha com a humanidade, que tem atributos que são dEle, por isso Ele é Deus. Tudo isso é importante. Conhecer a doutrina de Deus é importante, mas não é suficiente. O profeta está dizendo que temos que praticar o conhecimento salvífico. E o único conhecimento salvífico é aquele que nos leva a nos relacionarmos com Deus. Eu quero encerrar com esta reflexão. Precisamos ser homens e mulheres do Espírito. Acompanhe aqui meu raciocínio. O plano original de Deus era passar tempo conosco todos os dias, face a face.
E essa era a prática dele com Adão e Eva, como diz Gênesis 3:8, na viração do dia. Nós não temos muita informação bíblica sobre isso, mas podemos pôr a mente para funcionar, a imaginação, né? Imagina que gostoso, né? Receber o Criador na viração do dia por uma conversa. Ele e o casal. Deve ter sido espetacular, né? Não era uma conversa para um relatório. É uma conversa para se conhecer. Esse era o plano de Deus. Mas, infelizmente, o pecado entrou, os nossos primeiros pais fizeram a escolha errada, e Satanás tomou conta do nosso direito, nos fez o casal usar mal o seu direito de escolha, e o casal acreditou mais nas palavras do diabo, da serpente, do que nas palavras de Deus, e enfim, vocês conhecem a história. Aquilo que era para ser tudo de bom, acabou se tornando uma grande tragédia que dura até hoje. A inclinação natural que Adão e Eva tinham de se aproximar de Deus acabou sofrendo um impacto muito grande, e agora a nossa inclinação não é mais natural de buscar a Deus. A nossa inclinação, infelizmente, é de buscar aquilo que é mal. Adão e Eva perceberam que estavam nus, e até então não sabiam disso, mas eles perceberam que estavam nus e buscaram para se proteger, despiram-se de suas vestes de justiça e trocaram por vestes ou roupas de imundícia, como diz o profeta Isaías no capítulo 64. Mas acontece que a humanidade não poderia mais estar na presença de Deus e sobreviver. E você já deve ter lido na Bíblia que nos momentos em que Deus se encontrou com alguns, Deus precisou velar a sua glória, porque senão a pessoa seria fulminada num instante. Quer dizer, o plano original de Deus de conviver com as pessoas acabou não se concretizando, porque o ser humano não era capaz de conviver na presença de Deus. Então, privados dos privilégios do contato face a face com os seres humanos, Deus se aproxima de nós mediante seu Espírito, que invisivelmente sussurra aos nossos ouvidos: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Deus descobriu um jeito, já que não podia face a face, está conosco pelo Espírito. Só que aqui surge um problema. Sabe qual que é o problema? Assim como Deus está determinado a nos salvar, o diabo está determinado a nos destruir. E como ele é um anjo poderoso ainda, e como ele tem certas liberdades ainda, enquanto que o Espírito sussurra: este é o caminho, andai por ele, o diabo também sussurra: não, este é o caminho, andai por ele. E como a nossa inclinação é para o mal, sabe que tragédia que acontece? Muitas vezes nós achamos mais agradável a voz do inimigo. Nos parece mais prazerosa, nos parece mais melódica, nos parece que faz mais sentido a voz do inimigo. É porque a nossa tendência é para o mal. O nosso espírito combina com o espírito do diabo. Aí Deus diz a Adolfo: este é o caminho pelo Espírito. E o diabo vem e diz: não, Adolfo, este é o caminho. E por vezes a voz do inimigo me parece mais bonita. E eu acabo obedecendo a voz dele. Então, já que Deus está determinado a nos salvar, mas o diabo está determinado a nos destruir, Deus achou um jeito para que a voz dele não fosse confundida. Sabe qual é o jeito? Deus deixou uma mensagem de amor. E ele disse assim: muito bem, o diabo é astuto, mas eu sou muito mais sábio do que ele. Então ele chamou os profetas, os quais registraram a sua palavra, e aqui está a sua palavra. Então, amigos,
Se você quiser se tornar um homem ou mulher do Espírito, você deve se tornar um homem ou mulher da palavra. Porque, infelizmente, os sussurros podemos confundir. Mas a palavra está clara aqui. O que eu quero dizer, então, para terminar, é que o Espírito Santo está agindo, mas o diabo também. Por isso você só terá segurança se conhecer a palavra. Não tem cristianismo sem a palavra. Porque o Espírito trabalha com base na palavra. Eu quero desafiar você a que você então se torne uma mulher ou um homem da palavra. Você já leu a sua Bíblia hoje? Se você não leu, tem tempo ainda, tá bom? Antes de deitar, de dormir, leia um texto. E Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar ao seu coração. Hoje eu queria fazer uma oração especial. Ontem oramos, você se lembra da nossa oração de ontem? Oramos por aquelas pessoas que estão afastadas, né? Que são queridas a nós, mas infelizmente estão longe de Deus. Hoje eu queria orar por aqueles que querem ter na palavra a sua guia, o seu guia. Eu quero orar por aquelas pessoas, homens e mulheres, que querem fazer da palavra a sua orientação. E ao fazerem da palavra a sua orientação, certamente vão ouvir a voz do Espírito. Porque, amigos, o Espírito não fala fora da palavra. Não fala. Se o Espírito falar coisa fora da palavra, pode crer que não é Espírito de Deus. Então aqui está algo que você e eu podemos fazer a partir de agora. Sermos homens e mulheres da palavra. Eu sei que muitos de vocês já são homens e mulheres da palavra. Então o convite aqui não é para todos. É para aqueles que estão precisando de uma bênção especial para fazer da palavra seu padrão de comportamento. Você sente essa necessidade? Eu queria orar por você agora. Eu queria que você viesse aqui à frente comigo e que você orasse, que você dissesse: Deus, eu reconheço, eu preciso de poder, porque eu não estou firme na palavra. Davi só cresceu quando ele reconheceu a sua fragilidade. Então, vem aqui, eu vou orar por você, para que Deus capacite você a você se tornar homem da palavra. O Schiller, Williams, né? Williams. Vira para cá, por favor. Ele se batizou no sábado. Vocês se lembram do batismo dele? Foi bonito, né? O Schiller é um jovem que ama a palavra, viu? Eu tive uma conversa rápida com ele e já senti isso. É um jovem muito inteligente. E nós vamos orar por você e por aqueles que querem se aprofundar no texto bíblico, porque dessa forma nós seremos pessoas do Espírito. Então vem aqui, por favor, comigo. Vem aqui comigo, vamos orar. Esse convite não é para todos, porque a maioria aqui, imagino, já é homem ou mulher da palavra. Esse convite para aqueles que sentem um desafio especial e querem se aproximar de Deus através da sua palavra. Venham aqui, eu quero fazer uma oração especial, mas eu quero aproveitar para perguntar se temos alguém entre nós que está nos visitando pela primeira vez e quer que nós façamos uma oração especial. Será que você trouxe algum amigo que não é aqui da igreja? Esse amigo ou amiga está com você? Você pode vir aqui à frente com ele ou com ela? Nós temos aqui uma amiga. É a sua mãe? Que maravilha. Seja bem-vindo, tá? É muito bom tê-la conosco aqui. Temos mais alguém que está nos visitando, não é da igreja, mas quer que nós façamos uma oração especial? Posso perguntar seu nome? Sim. Edna. Muito bem. Hoje
A Edna vai ser o motivo da nossa oração especial. Você veio aqui porque você quer ser homem ou mulher da palavra. Porque assim fazendo, você será uma mulher ou homem do Espírito. Não tem outro jeito. Esse é o único. Nós vamos ouvir agora aqui o Marcelo, que preparou uma música especial para este momento. O Marcelo vai dizer para nós algo muito importante. O que acontece quando o Espírito sopra? Sabe o que vai acontecer quando o Espírito soprar? Escute essa música, é muito especial. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, a fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Obrigado, nosso Deus, pelo Espírito Santo, porque junto com Ele vem tudo que nós precisamos. Obrigado porque Ele toca o nosso coração, nos convence de pecado, de justiça e de juízo.
Obrigado porque o Espírito Santo é o modo como Cristo encontrou de estar conosco sempre. Ajude-nos a orar por Ele, a clamar por Ele. Mas ajude-nos antes a preparar a nossa vida para que possamos recebê-lo em nosso íntimo. Que o Espírito Santo conduza o nosso caminho, nos leve sempre pelo bom rumo, nos diga onde temos que ir, o que temos que fazer e quais decisões precisamos tomar. Obrigado porque hoje estamos tomando a decisão de sermos homens ou mulheres da palavra. Porque a palavra é o recurso que Deus encontrou para que nós não possamos confundir o seu sussurro. Por isso, Pai, queremos ouvir a Tua voz, o Teu sussurro na palavra. Todo dia de manhã e ao longo do dia. Essa é a decisão que estamos tomando agora. E pedimos que o Espírito Santo nos dê força para realizar esse propósito. Queremos sempre ouvir a Tua voz, para então termos a certeza de que estamos no caminho da Tua vontade. Essa bênção nós a pedimos para todos nós, e hoje uma bênção especial para a nossa irmã, amiga Edna, que está aqui conosco à frente com seu filho. Ela veio ao culto hoje, trazida pelo Teu Espírito. Que esse mesmo Espírito a conduza sempre, a acompanhe sempre, e que esse Espírito, falando pela palavra, transforme a vida dela a cada dia. Temos certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração e vai responder a nossa oração, porque estamos orando em nome de Jesus. Amém. Hasta amanhã, irmãos. Nosso tema de amanhã é o alto clamor. Boa noite.